Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Terceiramente, o podcast da Gestão Realista. E você, meu amigo, você sabe que está aqui para aprender, para crescer, para se tornar extraordinário. E para variar, estou com meu brother e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, Anildão! Grande Leandro, amigos e amigas aí que estão ouvindo ou assistindo a gente, os dois, né? Grande abraço para todo mundo aí de uma Paris que começou a ficar frio, hein, Leandro? Deu para ver aqui na blusa aqui que a coisa já começou a esfriar. Mas vamos lá. Aliás, falando em estações, Anildo, inverno, frio, hoje o tema é muito interessante, está totalmente ligado às estações do ano. A gente vai falar hoje de fases da vida. E é muito legal, no final desse episódio aqui, meu amigo e minha amiga, você entender como você faz uso de entender a fase que você se encontra e como tirar o melhor proveito dela para, por que não, né, Anildão, se preparar para a próxima e se preparar para se tornar cada vez mais extraordinário. E o Anildo comentou, né, vendo ou assistindo, aliás, a gente te convida, se você nos escuta no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, a gente também está lá no YouTube, então dá uma conferida lá no Gestão Realista, nosso canal no YouTube, você também nos encontra lá. E se você está no YouTube nos vendo, convidamos você também para nos encontrar no Spotify ou seu agregador de podcast preferido. É isso aí. Então, sem mais delongas, meu amigo, vamos... O assunto é, mais uma vez, interessantíssimo, né? Então, a gente vai falar das fases da vida, né? Então, como a gente... É um tema relativamente óbvio, mas já falamos aqui antes, né? Só os filósofos enxergam o óbvio, né? A gente sabe que a vida, né, Nildon, tem uma dinâmica muito comum, né? E que os eventos, em sua grande maioria, eles vão acontecendo, né, em fases específicas. A gente falou aqui da jornada do herói, convidamos você para dar uma olhadinha, né, nesse episódio que ficou fabuloso, sensacional. Mas hoje a gente vai falar, de certa forma, dissecar um pouquinho as fases da vida de uma forma diferente, em uma abordagem que muitos coachings utilizam, né, Nildon, para se utilizar do entendimento da fase da vida para extrair o melhor daquele coach, né, que eles chamam, daquela pessoa que está sendo, né, orientada ali. É muito legal a gente entender, porque a gente estava falando aqui antes do episódio, né, Nildon? Fazendo analogia a uma semente que é plantada, ela se torna numa planta, e essa planta eventualmente numa árvore, e essa árvore passa a dar frutos. Cada estágio desse que eu comentei, ele requer uma atenção especial, ele requer uma atitude, né, Nildo, diferente. Entender essas diferenças pode fazer a diferença entre você ser normal e extraordinário. Faz sentido, cara? Completo, Leandro. E o que a gente vai explorar hoje aqui é exatamente como é importante a gente, primeiro, estar ciente em que fase nós estamos, naquela área da nossa vida, né? Segundo, né, quais são as ações que a gente tem que tomar, quais ações que a gente precisa considerar naquela fase específica, de forma que você vai passar por essa fase da melhor forma possível e vai estar preparado para a próxima. Você entendeu? Ou seja, sem muita surpresa, sem muito solavanco, sem muita tristeza, né? Perfeito. Isso aí. E é legal entender também, né, que as fases, elas podem acontecer, né, Nildo, de forma... São várias fases acontecendo em paralelo dentro de várias áreas da vida, porque a gente é quase um multi-homem aqui, ou você aí do outro lado, uma multi-mulher. A gente executando aí diversas tarefas no campo pessoal, no campo profissional, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então são várias áreas, né, que a gente vai estar explorando, e nós podemos estar em estágios, em fases diferentes dentro de cada uma dessas áreas, né, Nildon? Por exemplo, lá no pessoal eu posso estar num estágio e no profissional começando, né, uma carreira, né? Enfim, isso é muito interessante da gente entender, né? Sem dúvida nenhuma, Leandro. Então, Nildon,
Sem mais Vamos lá. delongas, a gente já indo para entender quais são essas fases, né? Que o nosso ouvinte aqui já fica aquela, tá bom, cara, mas fala logo, quais são as Qual fases que é, então, né? né? Então, quais são? O que é? Fala logo. Então vamos lá. Em suma, amigos, a gente tem a fase 1, a gente é o limbo, né? A fase 2, a gente está falando da fase inicial. Fase 3, crescimento. E a fase 4, para fechamento, né? Então a gente vai entrar aqui, não vamos entrar agora na descrição, a gente vai desenvolver aqui cada uma dessas fases, né? E já começando pela fase 1, né, Anildão? Então, o limbo. Então, nessa fase, Anildão, é importante entender que essa fase, ela vem como uma consequência de uma fase anterior, não é isso, cara? Então, é isso aí. Não começa necessariamente no limbo. E aí é interessante mencionar aqui que essas fases são cíclicas, né, Anildo? Então as coisas acontecem de uma forma cíclica. É isso mesmo, cara? Então fala um pouquinho dessa fase do limbo, Anildão. Então, Leandro, para começar aquela coisa, né? É sempre importante entender que essa fase do limbo, ela é aquela fase que fica entre o fim da fase anterior e o começo da próxima. Isso que é importante entender. A gente não começa necessariamente termina uma coisa e já começa na outra. Normalmente, você não termina um relacionamento e já começa outra imediatamente, né? Existe uma fase ali. Da mesma forma, uma carreira. Né? Você não termina uma carreira e já começa outra na sequência. Né? Mesmo que você possa ter começado um trabalho diferente, aquela nova carreira você começou a trabalhar ela anteriormente. Né? Você passou por aquela fase de limbo. Né? E é isso que a gente quer explorar aqui hoje. É exatamente essa fase que fica entre o fim de um momento e o começo do próximo. Né? Perfeito, perfeito. E é interessante, né? Para a gente trazer um pouco da descrição para o nosso ouvinte entender o lado prático, né? O limbo é aquele momento antes do início da sua próxima fase. Acho que é uma boa forma da gente contextualizar. Acho que todos nós, em algum momento, nos encontramos, né, nessa fase. Seja por um motivo feliz por algum ciclo que acabou de uma forma muito satisfatória ou contrário, infelizmente, né? Algum ciclo que acabou de uma maneira não satisfatória. Vem aquele momento, né, da caverna, né, que você está ali, de uma reflexão em relação ao seu próximo passo. É isso daí, Anildon? Sem dúvida, Leandro, muito bem falado, né? As pessoas precisam entender, né? Porque o nome da fase é limbo, que ela necessariamente representa algo ruim, né? Literalmente as pessoas precisam entender que é uma fase de transição, que ela pode ser ruim, óbvio, né? Ela pode ser ruim, mas ela pode ser boa, ela pode ser neutra, né? Imagina uma fase que você estava construindo a sua casa, tentando comprar a sua casa, você comprou, aquela fase acabou, né? Você vai se ver um momento abrindo aquela porta e olhando para aquela casa, muitas vezes pensa assim, e agora? Né? Você vai começar a trabalhar todo momento para poder começar essa outra fase, né? E que não é uma coisa ruim, né? Isso aí. Mas às vezes às vezes você foi demitido de um trabalho, você entendeu? Até achar o próximo, até você se encontrar, você vai estar nesse limbo com um sentimento potencialmente ruim. Uma aposentadoria, você trabalhar 35 anos numa empresa, 20 anos numa empresa e se aposentar, né? Ou seja, toda aquela dinâmica que você tinha de vida, ela se encerra. E você vai ter um momento onde você vai ter que se ajustar a uma nova fase da sua vida. Você entendeu? Eu faço uma analogia, né? A gente gosta muito de futebol também, né, Nildão? A gente fala às vezes de xadrez, mas a gente é muito amante de futebol. Eu faço analogia muito naquela fase do final da carreira de um profissional de futebol que se viu o tempo todo ali, seja no sucesso, né, ou não tanto assim, mas aquele momento de e agora, né? Para onde eu vou? Aquele momento da pergunta, né? E é curioso, Anildo, acho que é uma fase com sentimentos muito malucos, né? Eventualmente, a pessoa pode até experimentar ali sentimentos de incerteza, de insegurança, porque não sabe bem o próximo passo ali, né? É isso, cara? Sem dúvida. E de novo, né? Eu vou repetir isso mais umas 3 vezes, só a gente para de repetir. Não necessariamente está vindo de uma coisa ruim, mas mesmo vindo de uma coisa boa, existem as incertezas. Não necessariamente de uma ruim. Né? Você começou, você terminou, você quis terminar uma carreira,
né? Ou você se aposentou, né? Você tem aquelas incertezas, puxa, será que eu fico aposentado mesmo ou eu vou buscar aquele sonho que eu tinha de, sei lá, começar a dar aula ou abrir o seu negócio próprio, você entendeu? Então, é muito comum, né, nessa fase de transição, Leandro, a gente se encontrar, né, nesse momento de, será que eu vou conseguir mesmo? Será que vai dar certo? Será que agora o momento é esse? Será que eu vou ter dinheiro? Enfim, e isso faz parte dessa fase, Leandro. E assim, e não é ruim. Por isso que é importante, de novo, vamos começar a ressaltar. Por que é tão importante reconhecer que fase que você está? Porque quando você se vê com certos sentimentos que eles são, digamos assim, ruins, né? Você não vai se assustar nem se abater tanto. Porque faz parte daquela fase. Né? E esses sentimentos de incerteza e insegurança, eles são inerentes a essa fase de limbo. E aqui tem uma muito legal, eu tô lembrando do nosso episódio da Jornada do Herói, né? De como é legal você saber entender essa fase para saber que tem uma próxima, que é um momento, que é cíclico, né? Então, eu tenho não vou citar aqui o nome da pessoa em respeito, porque não combinei com ela antes, mas é uma pessoa que se sente muito mal quando um projeto acaba, Nildão. Então, assim, eu já tive uma conversa com ela sobre isso, né? É uma mulher, aliás, você que sabe que eu estou falando de você, um abraço, um grande beijo para você. Mas sempre existia nessa pessoa, né, que eu fiz ali um trabalho de mentoria, uma necessidade de ela ter um projeto existente, Anildo. Porque quando acabava esse projeto, ela se sentia depressiva. Perfeito, olha aí. Conversei com ela numa ocasião, né? E aí a pergunta para ela foi, legal, e quando você deixa de ser, né, ou de se sentir dessa forma? Quando eu me engajo num outro projeto. E eu acho que explica muito bem essa questão do limbo aqui. O limbo pode ser uma fase desconfortável, mas você sabendo dessa característica, você pode aproveitá-lo. Você pode aproveitar esse limbo naquela piscina, tomando um drink, tomando uma cerveja, relaxando. Perfeito. Não é, Nildão? Isso que é interessante, a gente entender essas fases e fazer bom uso dela, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. E aquela coisa, né, Leandro, usando o exemplo da sua amiga, né? Ela, por exemplo, é uma pessoa que claramente ela tem dificuldades quando se encontra nessa fase, né, do limbo. Né? Mas assim, quando você começa a ter consciência disso, você começa a trabalhar primeiro, você começa a aceitar esse sentimento desconfortável. Né? E você começa a se concentrar em questões mais práticas, né? Você começa a verificar se você fechou tudo que tinha que ter fechado, todos os pontos que você tinha fechado naquele projeto anterior, ou naquele relacionamento anterior, ou naquele negócio anterior, você entendeu? E você vai ter certeza que, sendo bom ou sendo ruim, você vai deixar tudo fechado, vai dar tudo concluído, você entendeu? Você vai fechar aquele livro, você vai fechar aquele capítulo. Né? E você vai começar a se concentrar, você entendeu? Na sua fase posterior, na fase que está para vir, você entendeu? Perfeito. E é uma fase de reflexão. E se você tiver a postura correta, né, Nildo? Acho que você acaba tendo aí, identificando novas possibilidades. Se você estiver atento para os sinais do universo nessa fase de limbo, ela é uma fase tão linda, ela é uma fase tão bonita. Vida. E mal interpretada, ela pode se tornar desconfortável. Mas vamos lembrar, amigos e amigas, que o crescimento vem do desconforto. Né? Sem dúvida. Leandro, é tão aí, bacana, né, que você falou agora, Leandro. Sabe, primeiro, né? Dois pontos super bacanas que você levantou. Essa questão do universo, né? Eu acredito bastante nisso, né? E você interage com o universo quando você está numa frequência mental, espiritual, etc., emocional correta, né? Então, assim, quando você quando você abraça, né? Quando você abraça esse momento, é um momento de desconforto, e você tocou nesse ponto muito importante. Se você não está se sentindo desconfortável, você não está crescendo, né? Então a fase do limbo é uma fase que você tem que começar a olhar como uma fase positiva. Ai meu Deus, eu trabalhei nessa empresa por 25 anos, eu tinha todos esses benefícios, eu tinha todas essas coisas, você estava, sabe, você estava super confortável, excelente, nada de ruim com isso, mas aquela fase se encerrou. Abraça esse momento novo, abraça as possibilidades que estão diante de você, entendeu? Você vai enfrentar esse desconforto, você vai
enfrentar uma queda, muitas vezes, financeira, você entendeu? Né? Você vai ter que fazer alguns ajustes, mas ciente disso, você vai começar a olhar para as possibilidades e não só para as limitações que você se vê. Você entendeu? Então isso é muito bacana. E ao fazer isso, Leandro, você começa a influenciar e identificar a fase que está vindo, né? E Anildão, é uma pergunta que não quer calar aqui, né? Pessoas podem estar perguntando, quanto tempo dura? Quanto tempo eu fico no limbo, né? Porque o limbo parece aquele buraco negro ali, né? Mas a gente mostrou que não necessariamente é assim, né? O limbo você pode curtir ali o limbo, mas quanto tempo dura? Existe um tempo exato ou para cada um, depende da pessoa, depende da área? Exatamente, Leandro. O limbo, como a gente falou, né? Existem áreas na vida, né? A área pessoal, a profissional, a mental, né? A emocional, enfim. Se você termina um relacionamento, né? Em 2 semanas, Leandro, sua fase de limbo já passou naquela fase sentimental, emocional. Né? Você se aposentou, você quer abrir um negócio, então essa fase de limbo, entre você identificar essas coisas, pode demorar 1 ano, pode demorar 1 mês, pode demorar 2 anos. Essa fase de transição. Né? Então, assim, depende muito de que área você se encontra, Leandro. Depende muito da pessoa, como que ela interage com a sua amiga, ela, por exemplo, ela tem uma certa dificuldade em lidar com essa área, ou não com essa área, com esse momento, né? Com essa fase. Quando a pessoa ela consegue se comportar da forma correta nesse momento, tende a ser mais rápido. Mas não é uma questão de meses, não é questão de dias, pode durar anos, Leandro. Perfeito. E olha só, Anildo, me lembrei de uma história aqui, né? Vou rapidamente aqui trazer um pouco de vida real. Eu estava trabalhando numa empresa e o começo foi bem conturbado, assim, teve muito projeto, muita mudança. E depois de uns 2, 3 anos, a gente acertou tudo que tinha para acertar. E entrou ali naquela fase de platô, né? É curioso, fato real isso. E eu, né, um ex-chefe meu, a gente foi almoçar, e ele perguntou para mim, eu fui descrevendo o que parecia uma vida perfeita ali, né? Porque eu trabalhava perto de casa, estava tudo estável, a equipe estava super engajada, eu consegui fazer aquele time bacana, a coisa andando como parecia um relógio suíço, Anildão. E aí ele falou, cara, mas você está falando como se tivesse alguma coisa ruim, você só descreveu coisa boa. Aí, pois é, eu estava sentindo falta de desafio. Né? Pois é. E acabou, né? Long story short, eu acabei de fato deixando essa companhia para assumir um desafio maior. Então, eu estava incomodado com esse limbo profissional onde eu estabilizei ali os momentos. E eu acho que é um convite que a gente faz aqui para os nossos ouvintes, Anildo, é que às vezes a gente se sente desconfortável com um determinado limbo e você não precisa necessariamente, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, não precisa necessariamente pedir a conta, você não precisa necessariamente tomar medidas drásticas, né? Às vezes a sua simples mudança de atitude, buscando desafios em eventualmente outras áreas da sua vida, pode estar compensando esse limbo, né, cara? Certo ou não? Perfeito, perfeito. Ô, Leandro, vamos dar umas dicas assim de como se comportar nessa área, né? Então, você já deu uma excelente, né? Você comentou uma outra, isso, né? A pessoa se permitir uma descompressão, né? A pessoa tirar um tempinho para ela, ou depois daquele relacionamento, depois daquela faculdade, depois daquele projeto, depois daquele casamento, sabe? Tudo bem, depois do casamento tem lua de mel, mas você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Se dá um tempo para poder... A sua amiga, depois de um projeto, pô, ótimo momento para pegar umas férias. Não precisa ser 30 dias não, pega uma semaninha, vai para um sítio, vai para uma praia, vai lá para o Nordeste, você entendeu? Se dá um tempo, essa é a primeira, né? Já comentamos uma outra também, né? Não se permita ficar machucado, abatido, né? Você entendeu? Não deu certo, fui mandado embora. Boa. Enfim, abraça a chance que você está tendo de recomeçar, você entendeu? Esse é um momento também, Leandro, para se questionar, né? Se deu certo, se deu errado, né? Questiona suas decisões, porque mesmo quando dá certo, às vezes você vai ter que rever alguns valores, você entendeu? Para poder dar certo num outro patamar, perfeito, né? O que você fez deu certo no seu cargo de coordenador, ótimo. Agora reavalia para frente. Quando você for um gerente, eu acho que você vai ter que fazer alguns ajustes. E quando você for um diretor, alguns ajustes, né? Namorou,
casou, é uma nova fase, ajustes, você entendeu? Sabe, em várias áreas mesmo. Eu lembro, Nildo, que eu vi uma pesquisa muito interessante sobre o perfil de profissional do europeu e o perfil profissional americano. E foi um insight muito legal que essa pesquisa fez, né? Os americanos são workaholics por natureza e você sabe muito bem, né, muito melhor que eu, que na Europa é diferente, né? O conceito, o work-life balance, né? O balanço vida pessoal, profissional é levado muito a sério. E tem um fundamento muito importante, né, Anildão, nessa pesquisa foi demonstrado, que é o seguinte: às vezes as pessoas, e nós somos muito americanizados nesse sentido, a gente coloca todas as nossas fichas, né, numa única casinha ali na vida profissional. E se essa vida profissional não está indo bem, parece que nada vai bem. E esse insight que veio foi de ver o perfil europeu, que muitos deles encaram o trabalho como uma forma de ganhar a vida, mas não a vida em si. Porque 5 horas da tarde ou na sexta-feira, na hora do almoço, ele vai viver a vida que ele realmente quer. Então, nessa pesquisa, eu estava falando, aprenda a amar o que você faz para fazer o que você ama. Essa era o grande insight. Aprenda a amar o que você faz para fazer o que você ama. Olha que insight interessante, né? Então, esse limbo, às vezes, ele pode vir recompensado, né, Nildão? Perfeito. Você entendeu? Então esse é um momento excelente para você reavaliar esses valores, reavaliar de repente, olha, quer saber? Eu vou agora dedicar mais energia para um trabalho novo, ou para uma graduação, para um hobby, você entendeu? Ou para uma pessoa, ou para algumas pessoas, você entendeu? Exatamente. Então esse é o momento ideal para isso, Leandro. Perfeita a colocação. Exato. Mas tem alguns perigos muito também, legal, né, Leandro? Muito legal. Você entendeu? Tem alguns perigos também, né? que precisa né? tomar cuidado, né? Que essa é uma área também que se a pessoa não trabalhar direito, já? Né, Leandro? Pode cair nas armadilhas muito grandes, né? Entendeu? Só listando rapidinho, né? Ou pode cair naquelas séries intermináveis, né, do Netflix ou do Amazon Prime, você entendeu? Netflix. Ou pode sair naquela série interminável de videogame, ou pior ainda, né? Você entendeu? Cair, dar espaço para coisas como o álcool, pornografia, entre outras coisas que podem, na verdade, ter um impacto muito negativo no momento como esse na sua vida. Muito. Jogos, videogames, são realmente muito bem pontuado, né? É aquele momento que você deve se permitir peronomute. Acho que os excessos são sempre ruins, né, Nildão, para um lado ou para o outro. Exatamente. Né? Anildão, indo para a segunda fase, essa fase eu confesso que é uma fase que eu adoro. Aquela fase que a gente nosso corpo é incendiado de novas possibilidades, a fase do início, onde você vê aquele caminho. Eu ainda que adoro viajar, viu, Anildão? Você sabe muito bem, não tem que me puxar. Quando eu entro nessa fase de início de um projeto, eu já começo a vislumbrar o que as possibilidades, onde a gente pode estar. Cara, como é legal, você tem aquela visão do que você quer, começa a colocar no papel um plano, entender o que você precisa. Essa fase é muito bacana, né, cara? Ô, Leandro, eu compartilho muito desse sentimento contigo, viu? É geralmente uma fase onde o meu melhor tá ali, você entendeu? E assim, é uma frase que me dá muito prazer, como você falou, né? O plano não está perfeito ainda, mas você sabe a direção que você está indo, né? Você entendeu? Você sabe toda a rota que você vai seguir, mas você começa, né? Você começa a perseguir aquela ideia e você começa a desenvolver esse plano conforme você vai, né? Ou seja, que nem usando os exemplos que a gente falou, né? Você construiu a casa, passou aquele momento, você se recuperou daquela fase, beleza. Agora você já começou a pensar em decorar, você começou a pensar em o que vai fazer, ou depois daquela aposentadoria, né? Você quer saber? Eu tenho um primo, por exemplo, que ele fez uma coisa muito bacana, trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil, sabe? Ele entrou na fase de limbo profissional, ele gerenciou muito bem, ele buscou outra graduação. Opa, ele resolveu se aposentar sendo um advogado. Legal. Olha que legal, né? Então assim, mas ele soube transicionar muito bem, né? Essa fase de início, ele intercalou com uma fase de limbo em outro momento, você entendeu? Excelente. E aquela coisa, né, Leandro? Excelente. Como é uma coisa nova, vai demandar uma postura nova,
vai mandar você buscar conhecimentos novos. Você entendeu? Você se envolver no mundo novo. Você entendeu? E isso traz toda aquela. Assim, ao contrário dos sentimentos negativos, potencialmente negativos do limbo, traz um monte de sentimentos super bacanas, né? É muito legal. Olha, cara, que legal. A Terceiramente está indo muito para a linha do você explorar essas diversas áreas dentro da sua vida, né, Anildon? Que isso é muito rico, cara. A gente falou aqui antes na fase do limbo que você não é o seu trabalho, né? Você não é o seu trabalho. Você pode trazer muitos frutos, né? Tantos materiais quanto de realização de projetos. É claro que sim. Mas a gente entender que tem esses outros lados, essas outras áreas, né? Vai colaborar para que a gente encontre um equilíbrio e, por incrível que pareça, né? O menos é mais. A gente acaba com esse equilíbrio performando melhor. É muito, muito louco isso, né? Então, olha o exemplo legal que você falou do seu amigo. Ele estava no limbo profissional, mas em outras áreas da vida ele estava começando uma nova carreira. E isso dá aquela energia faltante, né, para alimentar ele no dia a dia, para motivar, para que ele acorde feliz, entender legal, vou aprender a amar o que eu faço para fazer o que eu amo. Novamente eu vou insistir nisso. Muito legal, né, Nildon? Sem dúvida. E aquela coisa, né, Leandro? De novo, por que é tão importante identificar a fase que você está, né? Porque quando você percebe que você está numa fase de início, em alguma das áreas da vida, você entende as coisas que você vai ter que perseguir, né? Um treinamento, um conhecimento, criar um networking novo, você entendeu? Existe todo um campo aberto diante de você que você vai ter que explorar. Bom, perfeito, Nildon, perfeito. E, cara, e todos esses desafios, né? A gente vai ter essa fase 3, que é a fase de crescimento e desenvolvimento, né? A gente, nessa fase, a gente acaba aprendendo e crescendo a lidar com esses desafios. Você falou bem, tem todo esse campo novo, mas é uma fase onde todo momento inicial começa a dar resultado, nessa fase de crescimento. Então, você chegou ali, pensou na fase do limbo, refletiu, meditou, teve a ideia, entrou na fase inicial, planejou, já viu o que você precisava, começou, e aí chega na fase 3, Anildon, que já é aquela fase de crescimento, de desenvolvimento, já começa, né, todo aquele trabalho pesado, já começa a dar frutos, cara. Também é uma fase sensacional, né, cara? Bom, enfim, Leandro, das 4 fases, essa tende a ser a melhor, né? Você entendeu? É onde, naquela carreira nova que você tanto começou, que você demorou um tempo lá no limbo para poder identificar. Na fase inicial, de início, você se dedicou bastante, aprendeu muita coisa, você entendeu? Trabalhou bastante, trabalhou mais do que o normal, né? Chega aquele momento que aquele emprego você se estabeleceu, recebe todo ano aquela avaliação bacana, aquele bônus legal, você entendeu? Ou o seu negócio que você passou um tempão nessa fase de início, criando o seu negócio, é aquele momento que você está vendendo, aquele momento que você está produzindo, você entendeu? Ou no relacionamento, né, Leandro? Quando está naquele famoso mar de rosas, você entendeu? Tá tudo lindo e maravilhoso, né? Então, assim, essa é geralmente a fase onde você começa a experimentar o que é o sucesso, né? Então, e algumas vezes ele pode até ir rápido demais ou não, ou na verdade demorar, mas é a fase onde você começa a usufruir de verdade os frutos, né, do seu trabalho. É muito interessante e assim, os resultados dessa fase acho que fazem com que a maioria das pessoas, né, queiram vivenciar esse ciclo, né, Nildon? Pela experiência da conquista, pela química da conquista, daquele momento de colher os frutos de um trabalho, né, bem executado, né, cara? Muito interessante. Mas, cara, como essa fase não são só flores também, não, né? Acho que tem alguns cuidados aí que tem que tomar, né? Não. Porque seja na carreira, seja no relacionamento, né? Onde você ali tem uma visão muito clara de onde você quer chegar, mas sem alguns cuidados, essa fase também pode dar aí alguns problemas para o nosso ouvinte aí, para nós mesmos aqui, né, Nildon?
Sem dúvida, Leandro. De novo, a gente falou que essa fase tende a ser a melhor, né? Então, isso é aquela coisa, né? Ninguém quer largar alguma coisa que tá bacana, você entendeu? E o problema começa daí, né? O problema é que ninguém quer largar esse negócio que tá legal, mas a gente precisa, de novo, porque é importante você saber quando você está nessa fase. Você precisa entender que nada dura Tudo para é sempre, cíclico. né? Soa como um clichê, você entendeu? Tudo é cíclico, você entendeu? Sabe, aquela fase, não é que você vai perder o seu emprego, não é que você vai perder o seu negócio, né? Mas aquela fase de crescimento, você entendeu? De pico, você entendeu? Ela vai chegar um momento onde ela vai se estabilizar, você entendeu? Você precisa estar ciente disso, né? E isso te ajuda em quê, Leandro? Eu tenho uma pessoa que eu estou fazendo um curso, né, uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, né, um curso que estou fazendo com ela, é James Wedmore, by the way. Ele falou um negócio super bacana. Ele estava comentando, Leandro, que ele estava quando ele entrou nessa fase da vida dele, né? E ele falou que ele tinha um pesadelo recorrente. Olha só a questão dos perigos, né? Ele tinha um pesadelo recorrente. Ele sempre sonhava que ele estava andando e um avião caía na frente dele. Um avião caía. Uau! E esse sonho ficou tão recorrente que ele foi pesquisar sobre isso, né? Ele conversou com gente, ele conversou com várias pessoas, e até que ele encontrou uma pessoa, né, especializada nesse tipo de problema. Ela falou, sabe o que é isso? É o medo de você perder o sucesso. Você está conseguindo seu sucesso, esse é o medo que esse avião vai cair. Esse é o medo. Você começa a se duvidar. Você entendeu, Leandro? Você começa a ter preocupação demais. Você acha que, sabe, aquilo vai acabar de uma hora para outra. Você entendeu? Então existe essa dúvida que começa a surgir, aquele desconforto, aquele medo. Você entendeu? E isso é importante a gente estar ciente, porque a gente consegue combater ele. Você entendeu? E outros pontos também, né, Leandro? Você começa a ter sucesso, começa a ficar mais arrogante. Começa a ficar mais... eu não sei se a palavra, a tradução de cocky em inglês, em português o melhor seria ser metido, né? Você entendeu? Entra na questão da arrogante. Então são sentimentos que a gente precisa estar ciente, né? Para evitar. Isso, você entendeu? Perfeito. Porque afinal, né, a gente comentou, né? É tudo cíclico e... entender que isso é cíclico ajuda demais. Não, só que é aquela, né? Tem os cuidados, mas acho que nessa fase, acho que a recomendação aqui para o nosso ouvinte e para nós, você está nessa fase também, como é cíclico, aproveita, né? Saiba que aproveita. Primeira dica é uma dica dá, porque é cíclico. É aquela, vamos fazer uma analogia, a gente falou de futebol antes, vamos fazer uma analogia de futebol? Sabe aquele time que foi aquele elenco, o técnico novo, pegou ali os elencos, um elenco novo, os jogadores ali, começou a dar resultado. Vai chegar um momento, por incrível que pareça, com os mesmos jogadores, o mesmo treinador, mais dinheiro eventualmente, que a coisa para de funcionar. Por quê? Porque foi cíclico, o cenário mudou, os resultados não são os mesmos, então o que é preciso fazer, né? Quando a gente vai falar do a próxima fase ali, mas enquanto você está nessa fase, aproveita, sem ser arrogante, sem ser coque, mas aproveita porque é aquela recompensa merecida, né, Nildon? Sem dúvida. Ô, Leandro, você usou o exemplo do futebol, né? Eu vou usar o exemplo do surfista, né? Porque assim... Porque é uma coisa mais temporária do que uma onda. Legal. Né? Mas a onda é cíclica, mas quando ele acha uma boa e ela sabe, aquela onda super bacana, sabe que é temporário, mas ele vai fazer o máximo dela. Ele vai aproveitar aquele momento. Isso sabe, isso é super importante. E veio direto da terceiramente aqui, Anildão, também, a gente entender um pouquinho essa relação do trabalho com essas fases da vida, que eu acho que está tudo muito relacionado, porque... a gente quer ter sucesso e a gente quer ter sucesso através quer ser reconhecido. A gente falou muito das necessidades humanas num outro episódio e o trabalho, ele permeia tudo isso, né? Só que a gente vem com aquela cultura dos nossos pais, né? De que a gente foi criado para trabalhar para alguém, para ter um bom emprego, né? Não era assim, Anildão? E é curioso porque é o seguinte, a gente veio com uma cultura de ter um ciclo duradouro.
Por exemplo, o meu sogro, Anildão, ele está há 40 anos na mesma empresa, ele se aposentou e continuou trabalhando. Isso não existe mais, ele é um ser em extinção nesse quesito, né? Porque isso simplesmente não existe mais, né? E essa nova economia, o que eu encorajo para os meus filhos, eu discuto também muito com a minha esposa sobre isso, né? Vai se caracterizar por momentos de empreendimento, né? Então, um determinado profissional vai ter um momento de empreender numa determinada empresa, um momento de empreender para si próprio. E essa carreira que no passado ela era intencionalmente algo definitivo, você vai ser advogado para o resto da sua vida, hoje não é mais uma limitação, né, Nildão? Hoje você pode ser um profissional de TI, por exemplo, na primeira metade da sua vida, nos próximos 10 anos, você pode, enfim, se dedicar à sua carreira de músico. Estou fazendo aqui uns exemplos muito pessoais, mas, enfim, qualquer outra carreira que eventualmente você tenha esse desejo. Hoje, esse novo normal permite que você, por exemplo, aprenda com um profissional da Harvard, você se capacite a ter uma nova função e viver várias vidas dentro da mesma vida, vários ciclos dentro da mesma vida, né? Sem dúvida, Leandro. Você tocou bem, as pessoas precisam entender que pessoas na minha idade, na sua idade, Leandro, né? Nós somos a última geração que sabe o que é a vida sem internet, né? Nós somos a última geração que sabe o que é um vizinho vir te ligar porque alguém deixou um recado no telefone dele, que você não tinha. Perfeito. Né? Nós somos a última geração que sabe o que é o correio trazer um telegrama. Né? Nós somos a última geração onde as pessoas vão ficar 40 anos numa empresa. Né? Então, assim, é muito importante, quando a gente fala de ciclos da vida, as pessoas, quando a gente fala do pico, o ciclo de pico, né? não é para as pessoas que imaginarem dali, que numa né? carreira você vai estar num pico. Não. Você tocou muito bem, você pode ser um profissional de TI e você pode ser um youtuber. Por exemplo. Você entendeu? Nos finais de semana, e você pode ser um coach nas manhãs ou no final do dia. Perfeito. Você entendeu? E você vai estar experimentando de fases diferentes nesses momentos. Né? É importante isso. A gente pode estar, na verdade, cultivando picos em diversas áreas. Né? E muitas vezes é num relacionamento, né? Muitas vezes é num hobby, como você falou muito bem. Perfeito, perfeito. Muito, muito legal, Nildão. E para ir para a quarta e última fase, né? Mas não última necessariamente, porque como falamos, tudo é cíclico, né? A gente tem o encerramento, né, Nildão? Tudo é cíclico, e esse ciclo, aliás, né, muita semelhança nesse episódio com a jornada do herói, né? Tem algumas que a jornada do herói também é cíclica, né? São fases, se intercalam muito. Né? Então, aqui é uma forma diferente da gente explorar o mesmo tema. E nessa fase, né, de encerramento, é aquela fase, de fato, a gente deu exemplo do time do futebol, acho muito legal, né? Aquele sucesso, o time já ganhou título, só que já entrou num platô ali, chegou naquele momento que, cara, você não consegue mais extrair nada e acabou. Significa que a carreira daqueles jogadores ali acabaram? Não, ele vai começar um novo ciclo, né? Um técnico vai para um outro time, implementa novas filosofias, aprende um jeito diferente de jogar. Enfim, Mourinho agora na Itália jogando de forma ofensiva, né? O técnico que era conhecido por ser muito defensivo, então já está aprendendo novas formas. É cíclico e essa renovação nos faz crescer, porque a gente acaba entendendo na fase de limbo o que aconteceu, entendendo o que é necessário para a gente evoluir, digerir aquilo e iniciando um novo ciclo maior do que o anterior, né, Nildon? Não necessariamente em tamanho, mas maior internamente, né? Sem dúvida. Então, essa quarta fase, né, Leandro? A gente, vamos lá, né, sendo bem realista aqui, essa que a gente chama de fase de encerramento, né? Então, assim, as pessoas precisam entender que a gente sempre está falando que pode ser um sucesso, pode ser um fracasso. Sim, aquele projeto sim. que você estava, que demorou meses ou anos, muitas vezes, né? Ele pode ter sido um fracasso.
Perfeito. Mas é preciso encerrar essa fase. Aquele negócio, né, que você lançou, que você idealizou, que você iniciou, se esforçou, que ele se deu bem, pode chegar um momento onde ele estagnou. Né? Você entendeu? A gente viu vários exemplos nesses últimos anos de negócios que estagnaram e fecharam por situações extraordinárias. Né? Mas é importante entender que é uma questão cíclica. Né? Então você precisa entender que é tanto para o sucesso quanto para o fracasso, né? Porque muitas vezes a sua empresa deu certo, ela alcançou o pico, mas depois ela não é que ela estagnou, normalizou aquele processo. Então esse é o momento de você fechar aquela fase. Não adianta você ficar com aquela expectativa, como a gente falou na fase anterior, não, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Não, você precisa entender que chegou no pico. Então você precisa encerrar aquele momento para começar um próximo. Que de repente você vai achar um novo produto, um novo negócio, uma nova área, você entendeu? E você vai crescer mais. Mesma coisa no relacionamento. Muitas vezes chegou naquele pico, você entendeu? Não vai evoluir mais. Então você precisa encerrar, não o relacionamento, encerrar aquela fase. Veja bem o que a gente está falando, é importante entender. Né? Você não vai encerrar uma carreira, você vai procurar, na verdade, encerrar aquele momento naquela carreira. Você entendeu? Então, assim, e não reconhecer isso, Leandro, cria aquela condição de negação. Né? Não, vai crescer mais. Não, vai melhorar. Não, vai... Enfim, você não gerencia. De novo, a gente batendo nessa tecla. Por isso é importante a gente entender a fase que nós estamos. Porque a gente adota as ações necessárias. Você entendeu? A gente ajusta os nossos valores. Você entendeu? A gente entende como a gente se sente. E a gente trabalha isso. Perfeito, cara, perfeito. E aquela, né, Nildão, você falou muito bem do encerramento, que é preciso encerrar. Eu me lembrei muito daquele conceito do luto, né, do viver o luto, no caso negativo, obviamente. Mas porque é importante, né, esse ritual que temos, seja ele qual for, seja ele qual a cultura que a gente estiver falando. Viver o luto é entender que uma determinada fase passou, né? Seja num caso de um óbito mesmo, de alguém, seja num casamento, seja numa empresa que você foi desligado, né? A gente falou num episódio do ciclo do sucesso, né, Nildon? Que ele é quase o oposto do ciclo do fracasso, né? Que quando a pessoa fica... Em inglês é bem legal, stuck in a moment, né? Fica ali parado naquele momento, se recusando a viver aquele luto, parado no tempo, se recusando a viver aquele luto, aprender e ir em diante. Isso interfere na tua capacidade, na tua autoconfiança e nos teus resultados. Então essa fase de limbo, né, que vem pós-fase de encerramento, é legal para isso, né, Nildão? Mas ainda falando da fase de encerramento, né, pode ali existir um vazio, uma insatisfação, de repente você entender ali que teve um esforço absurdo e que não foi necessariamente bem recompensado, enfim, é importante entender tudo isso, né, Nildão? Sem dúvida, Leandro, você tocou num ponto interessante, né? Quando você chega, você faz... Porque muitas vezes o seu negócio teve um sucesso, mas de repente... Vamos pegar um exemplo do negócio, né? Ele teve aquele momento de crescimento, mas ele não cresceu tanto que você queria. Você entendeu? Ou até cresceu. Mas de repente você não imaginava que ia chegar onde chegou e que você chega naquele momento e fala assim, puxa, todo o meu esforço que eu fiz foi para isso, né? Você entendeu? Então... Isso tira muito daquela gana que você tinha anteriormente, né? A sua energia cai, né? Enfim, mas de novo, nem sempre é uma questão ruim. De novo, vamos pegar aquele exemplo da casa que você construiu ou comprou, né? E de repente foi uma fase pessoal e na fase emocional você se tornou um pai, você quis começar uma nova fase, né? Na fase emocional. E aí de repente você percebe que aquela fase lá da casa, ela tem que ser encerrada, porque de repente o apartamento ficou pequeno. Você entendeu? Então você vai ter que encerrar aquela fase naquela casa que você comprou, naquele apartamento que você construiu, ou casa que você construiu, né? Então você vai entrar naquele limbo ali. Então, mas encerra isso, né? Você entendeu? Você vai ter certeza que aquela fase se encerrou. E você vai começar a se preparar para esse limbo entre essa fase e a próxima. Você entendeu? Então, em todas as nossas áreas, né, Leandro, a gente tem exemplos que a gente
pode estar levantando aqui, ficaria horas aqui levantando exemplos, né? Mas o ponto fundamental aqui é você estar ciente que você chegou nesse momento e que você precisa pôr um fim naquela fase, não de novo, não no seu relacionamento, na sua carreira, você entendeu? Então, mas faça isso de uma forma deliberada, gerencie isso por você mesmo. Perfeito, perfeito. E Anildo, tem uma questão importante aqui, né, também. Por mais que seja dolorida, eventualmente uma fase de encerramento de algo, é interessante reconhecer as suas conquistas, né? Porque, vamos lá. Sem dúvida. Por mais que tenha sido dolorido, vamos dar um exemplo aqui de relacionamento, talvez. Uma pessoa. Eu acho que essa é uma fase legal a gente explorar, porque pode ter pessoas do outro lado que esteja passando por um momento ruim e de repente isso é para você aí que está nos ouvindo, né? Então, de repente, você encerrou um ciclo de um relacionamento. Aí vem aquela sensação, né? Poxa, mas eu me dediquei tanto, né? A pessoa não gostou mais de mim, ou aconteceu algo pior, enfim. Mas vamos lá. O que você conseguiu de conquista durante esse processo? Te fez maior, com certeza. E o que você aprendeu com esse relacionamento, ou com essa experiência, ou com esse trabalho? Te fez maior, com certeza. Você vai estar para um próximo preparado, né? Eu mesmo, Nildão, tive um caso de uma equipe, né, numa empresa que eu trabalhei, onde eu tive uma abordagem equivocada com a equipe, né? Eu abordei eles de uma forma, não, vamos chamar assim, não otimizada para o que era necessário. Não foi a melhor ali, porque era necessário para aquele momento, para aquele período, tá? E eu colhi alguns resultados negativos, né? Sendo direto aqui ao ponto. Hoje, eu aprendi com aquilo. Chegou o meu tempo de luto, eu vivi o luto ali, aprendi e chegou a nova equipe, uma situação similar, a minha reação foi diferente. E é legal a gente entender que por mais que a gente viva o luto, a gente sinta o luto, seja ele qual for, a gente ficou mais forte para a próxima jornada e para a próxima fase, né, cara? Sem dúvida. Perfeito, né? Excelente exemplo. De novo, né? Sendo realista, né? A gente vai passar por vários momentos de encerramento, que são momentos bons e são momentos não bons. Né? Você deu um exemplo aí, né, de um momento que não foi tão positivo. Mas ele foi a base para você ter outros momentos positivos no futuro. Aí, em outras fases de crescimento. Resumiu muito bem. Então, mas isso só aconteceu, né, porque você reconheceu. Porque você reconheceu seus erros e reconheceu seus acertos. E você só faz isso quando você está ciente que você tem que fechar aquele momento. Você tem que encerrar aquele momento. E você faz isso de uma forma, de novo, eu uso muito essa palavra, deliberada. Você gerenciou aquele encerramento. E isso faz toda a diferença. E é interessante, cara, essa é uma outra reflexão, né? Uma vez eu estava conversando com a minha esposa quando tocou uma música que o trecho dela, acho que todos vocês conhecem aí, I'm only human after all, né? Ele fala que eu sou apenas humano, né? Então, don't put the blame on me, né? Não coloque a culpa em mim. Porque é interessante, eu mesmo sou o rei de me cobrar demais quando eu erro, né? Sou o rei de me cobrar demais. E então, assim, isso dói, principalmente quando a gente comete algum erro, dei aquele exemplo. A gente se cobra demais, mas no final a gente tem que recordar que é uma jornada, a gente está aprendendo com tudo que a gente vem vivendo, e quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, mais a gente vai estar preparado para fases mais difíceis desse jogo da vida, né, Nildão? E para começar um novo ciclo de uma forma aprimorada, fazendo analogia no videogame, com mais acessórios, com uma skin mais invocada, né? Sem dúvida, Leandro. A experiência faz toda a diferença, mas a experiência é um reconhecimento do que aconteceu. Perfeito. Você entendeu? Nildão, se não existiu o reconhecimento, não existiu a experiência. Perfeito. E, Nildão, a gente já quase que concluiu mas assim, para a gente ir já para as conclusões mesmo do episódio, eu queria que
dar meu depoimento e passar a bola para você, que para mim é entender o momento e a sua atitude para cada uma dessas fases da vida faz toda a diferença, né, cara? Entender que é cíclico. Outro dia eu vi um meme assim de... A borboleta é muito interessante aí, né? Essa analogia da borboleta, né? Da transformação, né? Uma lagarta vai para um casulo, depois nasce borboleta, né? E isso é uma metáfora muito, muito importante para a gente entender que depois de cada ciclo a gente se transforma em algo diferente, algo maior, desde que você consiga interpretar corretamente os sinais, né, e todas as informações que o universo está te mandando. Então, para mim, esse é o grande achado, né? Entender o que fazer em cada uma dessas fases, entender que tudo é cíclico, Nildão, pode fazer demais a diferença, né, cara, para o futuro que a gente almeja lá adiante. E você, cara? Perfeito, Leandro. Mais uma vez, as suas conclusões aí, elas consolidam muito bem o que a gente conversou, cara, mas eu vou dar um depoimento pessoal aqui, né? Eu acho muito interessante essa questão da maturidade, né? Óbvio, né? Em vários aspectos da minha vida, eu creio que eu amadureci quando comparado com 10, 20, 30 anos atrás, né? E se existe um aspecto da minha vida hoje que eu me considero maduro, é nesse, Leandro. Eu procuro muito, estou sempre atento nessas várias áreas da vida, né? Identificar em que momento que eu estou, né? Em que fase que eu estou. Legal. Né? E isso, Leandro, você fez um comentário que para mim é perfeito, e isso faz toda a diferença, né? Então e isso está acontecendo agora comigo, você entendeu? Existem algumas áreas da minha vida que eu estou em algumas fases de encerramento, né? Existem outras áreas da minha vida onde eu estou na fase de crescimento, você entendeu? Então isso é importante você gerenciar esses processos, porque você gerencia o máximo possível os acontecimentos e, acima de tudo, os seus sentimentos, Leandro, você entendeu? E isso te permite navegar por esses momentos de uma forma super, super assertiva. Perfeito, perfeito. É isso aí, Nildão, show de bola. Afinal, né, existe a fase do planejamento, existe a fase da plantação, existe a fase da colheita e existe a fase de colher os louros, né? Então, para cada uma dessas etapas, vai ser requerido para você uma determinada habilidade em entender, como o Nildão falou, vai fazer toda a diferença, porque você não vai, por exemplo, plantar sementes na neve, porque não vai nascer nada, não vai esperar plantar uma semente no dia seguinte, colher o fruto. Exatamente. Você vai ter que esperar, né, o fruto. Então, muito legal. Nildão, prazer para variar, meu amigo. Sensacional o assunto de hoje. Exato. E você não deixe de aproveitar e dar uma consultadinha no site gestãorealista.com. Lá você vai ter um pouquinho mais dos nossos episódios, um pouquinho mais do material da gestão realista e do mundo da terceira mente. Um abraço para você que ficou até aqui com a gente e até a próxima. Abraço, Nildão. É isso aí. Grande abraço, Leandro. Abraço, amigos e amigas. Até a próxima.